Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glenys Cardoso. E eu sou a Thaisa Viriato. E esse é o Café Seletor, o podcast que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para a Casa de Hogwarts. E hoje, primeiramente, Glenys está de volta. Yay! Uhul. E com a presença ilustre da Glenys, ela mesma vai falar sobre a pesquisa dela. Perfeito. Sim. Acabou que eu tava vendo um filme que tava fazendo um festival. Pessoas, né, galera, esse é um ótimo momento pra ver filmes de festivais do mundo inteiro, né, porque como os festivais não estão podendo acontecer presencialmente, eles estão liberando os filmes por alguns dias. Ai, que legal! Isso tem dentro de alguma plataforma? Um site? Não, cada festival tem a sua plataforma, assim. Aí esse foi no Vimeo, né? Que é tipo um YouTube pra coisas mais independentes. E aí eu assisti esse filme sobre a Helena Inês, que é uma atriz e diretora. E aí eu falei pras meninas, olha, esse filme foi dirigido pela filha da Helena Inês e tem a narrativa inteira, ela mesma contando a história da vida dela. Eu acho que dá uma pesquisa massa. E as meninas falaram, tipo, faz você. Faz aí. Sim, faz aí, cara. Maneiro, faz aí. Perfeito. Aí eu tive uma tarde livre e aí eu assisti o filme de novo e anotei a vida dela, assim. Então, as minhas fontes são esse filme, que chama A Mulher da Luz Própria, e a Wikipédia, porque como ela tá falando da vida dela, muitas vezes ela vai falando, passaram-se anos, e aí eu fiz tantos filmes, ou aí mostra a imagem de um filme, e ela não... E, tipo, é um documentário bem... Ele não é quadradão, ele não fica mostrando, tal filme, ano tal. Tá, então ela vai falando as paradas e eu tive que ir pesquisando, tipo, em que momento da vida dela ela tá, que ano é esse aqui, qual era o filme. Aí eu fui assistindo junto com a Wikipédia pra sacar. Então é isso. É baseado nela mesmo contando a história dela nesse filme, que é da filha dela, a Sinai Sganzerla, e ela mesma contando. Então tá. Ai, adorei. Então... eu vou querer assistir o filme depois, com toda certeza. Então, Helena Inês. Ela é uma atriz e diretora. Ela ficou muito conhecida como uma atriz do cinema marginal, que foi um movimento do cinema brasileiro que aconteceu ali nos anos 60, 70, com uma galera que tava fazendo cinema de um jeito completamente diferente do que tava sendo feito, tipo, nos estúdios maiores e tal. Um cinema feito de forma... com muito pouco dinheiro e com ideais muito, muito rebeldes, assim, bem revolucionários. Então, ela nasceu no dia 20... anos 60 e 70, mais ou menos. Ela nasceu no dia 23 de maio de... Aí tem divergências entre qual foi o ano. Ela provavelmente em algum momento começou a falar que ela era mais nova do que ela era, né? Então... mas o aniversário dela é 23 de maio e o ano pode ter sido 1939, 1941 ou 1942. No filme ou seja, ela fala... de qualquer forma, 23 de maio? Geminiana. Exatamente. Então, de qualquer forma, a gente já sabe que ela é geminiana, não importa o ano. Sim, é o que interessa. Ela menciona até no documentário que ela nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial.
que poderia ser qualquer um desses 3 anos, né? Porque foi de 39 a 45. Então, ela nasceu em Salvador, na Bahia. E aí ela fala logo no início do filme, mulher e nordestina, tendendo duplamente ao marginal na sociedade, ao secundário, ao não entendido. Então, ela já mostra ali que ela já tinha essa tendência, assim, né? Tipo, a se ver como uma pessoa que estava fora do padrão de alguma forma. Embora, né, na real, ela tenha começado a vida de forma bem tradicional, por assim dizer. Eu vou continuar aqui a história. Os antepassados, por parte da família do pai dela, foram os engenheiros responsáveis pelo elevador Lacerda. E o avô materno dela fundou a cidade de Pojuca, no interior da Bahia. Então, assim, tipo, não era pouca coisa, não. Tipo, ela nasceu em uma família rica, né? Aparentemente. Sim. Parece. Tipo, como eu falei, ela não fala, meus pais eram ricos, saca? Tipo, ela Eles só vai eram contando. donos do elevador Lacerda. Não, eles foram engenheiros que projetaram. Mas é isso, né? A gente pega esses indícios e vai entendendo o que é a vida dela a partir disso. É que nem, tipo, quando você assiste... Vocês já assistiram Helena, da Petra Costa? Sim. Não, Então, da irmã, né? Não. Tipo, uma das críticas que fizeram ao filme... E eu tenho muitas críticas ao outro filme dela, né? O Democracia em Vertigem. Que você participou, inclusive, e a gente ficou sabendo, tipo, esse ano. Eu fui assistente de produção num dia de filmagem. Mas, tipo, mas mesmo assim, tipo, né, cara? Eu falei que eu tava trabalhando. Eu falei que eu tava trabalhando nesse filme. Aí você falou que... Não falou não. Você falou que você tava trabalhando em um filme em Brasília, provavelmente. Tem um filme. Enfim, mas no Helena... uma crítica que fazem muito ao Helena é o fato de que ela não fala explicitamente que ela é muito rica, né? Mas fica muito óbvio. Tipo assim, a irmã dela... A pessoa vai estudar em Nova York entra em depressão e simplesmente vai pra Nova York. Eu acho que isso tá bem óbvio, não precisava ser explicado, a irmã mais nova se mudam também pra ficar com ela porque ela tá deprimida. Tipo assim... Não é tipo qualquer um que pode fazer isso, velho. Tipo, você não precisa falar, sou muito rica, pra isso ficar claro, sabe? Você ficar deprimida e ir pra Nova York nos anos 90 era tipo... você é muito rica. Não, e a gente queria o quê? Que ela virasse e falasse assim, e eu sou muito rica. Tipo assim, imagina, no meio do documentário, provavelmente pesadíssimo. Porque eu sou rica! Mas eu senti que ela se viu obrigada a fazer isso no Democracia em Vertigem. Eu sinto que ela sentiu essas críticas, tanto que ela fala. Minha família dela, tal, né? Que é isso que eu ia falar. E faz que todo nesse sentido. ela é bem clara. Tipo assim, como que ela consegue ser da família do Aécio Neves e da família de mais sei lá quem. E das todas as empreiteiras, né? Tipo, a Odebrecht e a G. É verdade. Andrade Gutierrez. Enfim, mas questões com Petra Costa, como uma pessoa... Enfim, não vou falar de fofoca no podcast, numa, né? mas eu conto pra vocês depois. Os pais dela eram muito amorosos. E aí ela fala, minha mãe era uma santa. E aí a galera comentava, tipo... A mãe de Leninha é tão santa, como ela saiu tão endiabrada? Tipo assim... E ela fala, tipo, já no início do filme que ela sentia uma ligação muito grande com os injustiçados. Ela fala que os injustiçados são eles que eu realmente amo. Entendo. Isso já me deu umas ideias aí de casa, talvez. Já tá pensando. Eu não vou queimar a pauta, mas eu sei o que tá pensando. Ela falou também que o pai dela era o grande companheiro de farras dela. Eles iam pra festa juntos. Eu, hein? Amo. Ela, adolescente ainda, ingressou na alta sociedade baiana. E ela concorreu ao concurso de Miss Bahia. Porque ela é muito rica. A gente tem que ela era isso muito, claro. muito gata. Mas precisa ser rica pra concorrer a Miss? Não, né? Não, mas muito gata. Mas pra você... mas você... Se pra você manter nos lugares que os organizadores porque concurso... a Glennis falou assim, ó. A Glennis falou assim, ela entrou na alta sociedade... Tá. Baiana. E aí, tipo, porque ela é muito rica.
Ah, tá. Não, tem que deixar claro. Sim. E aí, os organizadores do concurso a convidaram para escrever uma coluna social. Então, tipo, coluna social, né? Aquela parada de socialite. Aqui em Cuiabá isso ainda é uma parada, só pra eu te dizer isso, aqui no meu condado. Nossa, mentira. É que é real isso ainda. Ela tinha um pseudônimo, que era Krista. Mas ela viu essa coluna social como uma forma de hackear meio que o sistema, assim. Então ela falava sobre artistas, pintores que ela estava conhecendo na época. Tipo, da galera da Bahia, assim, de Salvador, que tava aparecendo. Então ela fala que ela deu uma aliviada na crônica social tradicional, falando sobre questões mais artísticas e culturais e tal. Aí, nessa época, foi aberta a Escola de Teatro da Bahia. E ela imediatamente se identificou com a profissão de atriz. E que na época era muito associada à dança também, que era outra coisa que ela fazia. Então, ela se jogou mesmo nisso. E ela coloca essa Escola de Teatro da Bahia como uma formadora de pensamento para ela. Que é onde ela conheceu Glauber Rocha. Esses vocês já ouviram falar? Já. Sim, Glauber Rocha, um grande diretor do cinema novo brasileiro, né? Ele dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol, vários filmes muito importantes mesmo, assim, pro cinema nacional. Mas, nessa época que eles se conheceram, ele ainda era aluno de Direito na faculdade, na UFBA, eu acho, E eles se conheceram no dia do aniversário dele. E ele também estava lá na escola de teatro de Salvador, da Bahia, né? Mas como ouvinte. Como assim? O que seria ser como ouvinte? Como ouvinte, ele não estava matriculado. Ele ia assistir porque ele estava interessado. Entendi. E aí eles começam a namorar. E era um namoro, assim, já era artístico, né? Ele queria dirigir filmes, ela queria atuar. Isso tá me lembrando, vou fazer só um parêntese, tá me lembrando a história que você contou da Liv Ullmann. É Liv? Com o Bergman, né? Sim. E é sempre foda, né? Porque às vezes pode ser uma parceria de fato, né? Duas pessoas que estão ali colaborando no trabalho um do outro. Numa parada artística, ou não, né? Porque aí tem já dois desequilíbrios de poder, né? Já tem a questão de dois gênero. Egos. Um é homem e outra mulher, um é diretor e a outra é atriz. Então é complicado. E, enfim. Aí ela ganhou um prêmio de Glamour Girl. E ela aproveitou quando ela foi receber o prêmio do presidente de um banco pra falar do Glauber. Falar, Glauber é meu namorado, não sei o que, ele quer dirigir filmes. E aí o presidente do banco foi e assinou um cheque pra eles. Gente, que bafo! Com dinheiro pra fazer um primeiro curta-metragem. E aí foi assim que eles fizeram. Primeiro filme, um curta. Eles casaram, ainda aos 19 anos. E na época ela era já era atriz contratada da escola de teatro e ele era repórter policial. Um ano depois do casamento, eles tiveram a primeira filha dela, a Paloma. E em 1961, ela fez o primeiro longa-metragem dela, Grande Feira, dirigido pelo Roberto Pires. Ela atuou ou ela dirigiu? Não, ela atuou. Ela Roberto atuou no Pires, filme do Roberto Pires. Dirigiu. Aí o Glauber tava fazendo filme também nessa época, foi pro Rio. E Helena ficou em Salvador, morando com sogros, inclusive. E aí nessa parte, ela fala, tipo, ele era diretor, ele tinha que estar aí pelo mundo. Eu era atriz, eu tinha que estar pelo mundo também. Não tinha como eu ficar esperando por ele. Eu tive um namorado, ela fala. Mas ela fala também, e ele também teve uma namorada. Mas a namorada dele, todo mundo aceitou, achou de boa. Ele tem uma namorada. Ela não. Ela foi escrachada. Foi considerada uma adúltera. Glauber ficou putíssimo.
Ah, pronto. A hipocrisia, né? Enfim. E aí eles separaram, mas eles não separaram, tipo, legalmente. Então foi só um desquite. Que já é uma situação horrível pra mulher. E ela, tipo, claro, nessa época não tinha direito nenhum. Inclusive, tipo, não tinha direito de... Se eles fossem né, a tribunal, nem ia ter direito nem a ficar com a filha. Ela foi rejeitada por toda a sociedade baiana, né? E ela e o amigo dela, que era homossexual, o Martim, também estavam sendo rechaçados, né? Aí ela foi pro Rio, e aí ela fez o filme O Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias. E só por ela estar nesse filme, o Glauber já tipo, se colocou contra o filme, saca? Tipo, sabe? Ai, muito macho escroto. É o tipo de coisa, né? Você começa a ler sobre o cinema brasileiro pela perspectiva das mulheres, você começa a pegar raiva de alguns diretores que são muito importantes. Aí você fica tipo, ai, que raiva. Mas eu imagino que isso seja, assim, no mundo. Tipo, É um fenômeno mundial. Sim. Assim, o nosso último episódio foi sobre Chicago. Eu tava lendo sobre o Bob Fosse. Chicago é um musical do Bob Fosse. E, por exemplo, a cena final era pra ser originalmente era pra ser um solo da Roxy, que era a ex-mulher dele. Só que como ela virou ex-mulher dele durante esse processo, passou a ser compartilhado. E foi aparentemente uma parada que causou mal-estar entre todos, porque ninguém queria que isso acontecesse. Nem a mulher que fazia a Velma queria cantar essa porra dessa música. E o maluco insistiu só de picuinha. Caralho. Porque agora você vai. Vai dividir que essa porra desse musical não vai terminar com você sozinha nesse palco. Gente. Que ódio. O ego do hétero é, tipo, algo muito frágil. Deus. É o mais frágil. É a coisa mais frágil do universo. Ódio. Mais frágil que umas calcinhas de renda. Ai, caralho. Pois é. Enfim. Por conta, né, dessa separação com o Glauber, que claramente não foi muito amigável, ela perdeu vários amigos nessa época. Mas ela não perdeu o Oney São Paulo, que a convidou para fazer o filme Grito da Terra, em 1964, que é o ano do golpe também, né? E que é a mesma época em que surgiram as primeiras ligas camponesas. E aí ela fala, né, que ela participou das primeiras reuniões das ligas camponesas. Aí ela fala que as ligas eram o terror de Kennedy, né? Que deu todo o apoio ao golpe militar de 64 para destruir as ligas militares. E é muito louco pensar que Kennedy nos Estados Unidos é considerado um presidente de esquerda, né? Cara, é insano. Isso é doido. É insano. Sim. É porque não existe... Caramba, eu não vou entrar numa. Não existe esquerda. Não existe esquerda Sim. lá. Tipo assim. Sim. Ai. Na época ela era atriz do CPC da Uni, né? União dos Estudantes. E ela tinha um cunhado que era militar. E ele mandou revistá-la, porque achava que ela levava informações para cúpulas comunistas. Que não era verdade. Porque obviamente não era verdade. Quando ela foi pro Rio, ela levou a filha dela, Paloma, de Salvador, né? E levou uma babá também. Porque, né, como ela era mãe solo... E ela trabalhava e atuava, ela não tinha como cuidar da Paloma enquanto ela estivesse no trabalho. Então, ela tinha essa babá. Uhum. Mas, uma noite, ela chegou em casa e a filha dela e a babá não estavam lá. Porque o Glauber tinha levado a Paloma. Que isso? Uhum. Ele, tipo, simplesmente chegou na casa dela e levou a filha embora. Sim. Então, basicamente, Helena perdeu a guarda da filha dela nessa história. Gente, eu tô horrorizada. Sim, gente, que doideira. E aí ela fala, perdi a guarda da minha filha por ser atriz e trabalhar como atriz. Foda. Sim, porque também era uma época, né, que na verdade foi toda a história da humanidade, né, em que atrizes eram consideradas prostitutas, né. Uhum. Então, aí ela fala, musa do cinema novo. Nunca me senti musa.
Cara, isso é uma merda. E eu acho que, assim, isso tem resquícios até hoje, esse tipo de pensamento. Porque se você pensar assim, muitas vezes eu conheço pessoas da minha idade que pensam em escolher. Tipo, ou eu vou ser mãe ou eu vou ter uma carreira. Tipo, é impossível conceber ter os dois, sabe? Então, assim, eu acho que essa luta foi, tipo, tão além que impede a própria pessoa de ver que às vezes isso é possível. Às vezes, né? Às vezes realmente não tem como. Sim, é foda. Mas, é isso, ela já era considerada uma musa do cinema novo e eventualmente ela ia ser considerada musa do cinema marginal também, mas ela não se sentia essa musa, né? Ela perdeu a filha dela por ser atriz, né? Tipo assim, foda. Mas, ao mesmo tempo, ela fala, a importância do teatro em minha vida é absoluta. Então, tipo, imagina, assim, sabe? Tipo, faz parte de você ser atriz, ser essa pessoa e... Como é que você concilia, né? Isso com todo o resto, né? Ai, enfim. Aí ela conheceu o Júlio Bressani. Ele tinha ido assistir uma peça com ela. E foi se apresentar. Ele se apresentou, tipo, como se fosse um fã. E aí eles ficaram amigos. E ele a convidou a fazer um futuro filme seu. Cara a Cara. De 1967. Por que você falou assim, ele se aproximou como se fosse um fã? Tipo, ele tava com segundas intenções? Não. É porque ele já era diretor. Então, tipo, ele não foi como de igual pra igual. Tipo, eu sou um diretor e tal. Ele foi, tipo, como fã. Entendi. A Helena e o Júlio começaram um namoro intenso, apaixonado. E aí ela fala que é como se os dois soubessem que não ia durar, que eles iam passar a vida com outras pessoas. Então, tipo, foi rápido, mas foi intenso e apaixonado. Eterno enquanto durou, como já diria Asa de Águia. Caramba, me pegou muito. Eu diria Asa de Águia. Caramba, vou te falar que eu assisti um documentário sobre a história do axé, tipo, anteontem. Mentira! Onde você achou isso? Na Netflix. Você virou axézeira. Cara, na Netflix, de bobeira, assim, assisti esse e assisti um sobre um maluco aqui em Cuba, assim, que ele voltou 17 anos depois. Enfim, sei lá, não tava nada... Sim, virei axézeira. Resumindo. Ai, maravilhosa. Mas sempre fui, cara, eu sempre fui muito fã da Daniela Mercury, mas não vou nem entrar numa. Sério? Sim. Nessa cidade sou eu. Amo. Tá bom. Entramos numa, por quê, né? Tipo, não. foi eterno enquanto... Voltando, foi eterno enquanto durou. Eu esqueci de falar que em 1966 ela fez um filme que talvez seja o que ela tenha ganhado mais prêmios por fazer, que foi O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, que é aquela, né, história de... que a gente já conhece, que rola muito de que é padre, entre um padre e uma moça. Sim. Alô, Fleabag, corre aqui. Fleabag, Mulheres Apaixonadas, tá passando Viva. Ai, eu amo. Ai, gente, é mesmo. Que pessoas gatas, né? Amor. A Lavínia Blazak. Gente, eu amava esse núcleo dessa novela. Nossa, eu também. Cara, eu era muito apaixonada. Alguém até comentou ontem ou hoje no Twitter que foi o awakening bissexual dela, né? Eu fiquei, cara, demais. Porque os dois são muito lindos. Muito lindos e uma química intensa. E aquela coisa do padre. E eu lembro de quando eu era pequena. Cara, eu era obcecada pela Lavínia Blazak. Ela era absurda, O cabelo, né? Sim, enfim. Isso é verdade. Ai, eu chego, como é que você não sai de casa e não me avisa nada? Já vai! O senhor aqui? Preciso falar com a senhorita. Espero não estar incomodando. Não, claro que não, imagina. O senhor me desculpa, eu tava tirando um cochilo, jogada ali com uma roupinha informal, mas entre, por favor.
Aconteceu alguma coisa, padre? Senhorita Stella, a tia Alzira me contou tudo sobre a compra da chácara. Aqui, para dizer que não posso aceitar. Alzira não tinha ter vindo procurá-la para pedir ajuda, auxílio. Eu agradeço muito a generosidade, mas realmente não podemos aceitar. Preciso saber quem comprou a chácara. Isso não importa, padre. O que importa é que eu ajudei de coração e agora nem o senhor, nem a Alzira, nem aquelas crianças que dependem tanto do senhor vão precisar sair de lá. Gostaria muito que a senhorita me dissesse quem é o novo proprietário da chácara. Tudo que fiz foi por saber da seriedade do seu trabalho. A necessidade dele para aquela comunidade. Não me custa nada. A senhorita. Proprietário da chácara, é verdade? É, padre. Ci risiamo, vabbè è antico ma ti amo. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da 2 mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato. Nossa, essa novela tem todas as coisas, né? Ela tem Tipo, todas que a as gente coisas lembra. 2090, assim, ela Não, tem, 2009, cara, tem coisas que eu pensava, tinha uma novela que saiu, era Mulheres Apaixonadas. É a novela que tem a parada dos velhinhos, da neta, que é tem isso abusiva pra com os caralho. velhos. Tem o Tom Hanks que bate na esposa com a Raquel. Eu tô rindo, mas não é falta Sim. de respeito. É o padre e a mulher. O que mais que tem? Não é que tem a mulher alcoólatra que bebe perfume? Ih, essa eu Enfim. não lembro. Sim, era Vera... Santana. Sim, nossa. Santana era o nome dela. Santana, caralho, Santana, isso mesmo. Mas a parada Meu dela- Deus. Mas a Lavínia Vlasak também não era alcoólatra? Ela não tinha uma parada que champanhe era tipo refrigerante de adulto? Ah, eu acho que isso é só porque ela ela só era deve tipo beber socialite. muito, Era e só, ela, tipo, engraçadinha. e ela fala um monte de besteira. E também tem o Eric Marmo nessa novela. Sim, Quem que é Eric Marmo? É de Ai, de Virgens. virgem. É de virgem. Eu lembro desse apelido que o Cacete Planeta deu pra ela. E a música deles era Velha Infância. Aí tem a menina lá, a Bruna Marquezine, pequena. Aí tinha uma maluco que se chamava Shaolin e a música dele era Matchbox Tony. Ai, verdade! Verdade! Era tipo A gente Dizzy. entrou numa agora. Puta merda. era Ela um falando ruivinho. uma das grandes Apaixonadas atrizes é uma ótima brasileiras. novela, cara. A gente tem que fazer um café seletor de mulheres apaixonadas. Caramba, é Vamos fazer Nossa. isso. Tá rolando Por agora, favor, né? Dá pra vamos- gente- Tá rolando, A já gente- começou. Não, a gente, tipo, muda o assunto. Então, a Lavínia Vlasak, com certeza. Caraca. Era com- Gente, vamos voltar pro assunto? Ah, sim. Bora. Que a gente entrou numa. Amor. Tá, daí ela tava com esse cara, o Júlio, mas aí Rogério Sganzella, que eu acho muito difícil falar o nome dele, entrou em contato com ela pra conhecê-la, pra dar o roteiro pra ela do filme dele, O Bandido da Luz Vermelha. E ela aceitou fazer o filme, que é considerado um dos grandes filmes também do cinema nacional, principalmente do cinema marginal. E aí, nessa hora, eu até escrevi exatamente como a frase que ela fala, porque, né, eu sempre acho que é bom ter algumas citações da voz da pessoa falando. Aí ela fala, eu conquistei o Rogério. Ela era 7 anos mais velha que ele. Ela teve um relacionamento prévio turbulento com outro cineasta. Ela tinha tido uma filha. Então, tipo, tinha vários motivos pra ele não se interessar por ela. Mas, mesmo assim, eles ficaram juntos. E foi nessa época que ela se tornou a musa do cinema marginal, né? E ela foi muito, meio que criminalizada. Ela tinha uns personagens
muito, muito subversivos. Tem uma cena dela, tipo, dela falando que come homens, tipo, é muito doido. Então ela rolou um backlash, assim, bastante grande, assim, do público em geral. Mas com Júlio e com Rogério, eles criaram uma produtora de cinema chamada Bel Air Filmes. E nessa produtora eles fizeram 7 filmes. Aí ela fala, o projeto era fazer filmes radicais, perigosos e que modificariam o cenário cinematográfico do Brasil. E ela caracteriza essa época como um período de solidariedade criativa. Tipo, o parceiro criativo, né, que ela não teve no Glauber, ela teve no Rogério. Ai, que bom, né, Gil? Sim. Assim, né? Dias de luta, dias de glória, tem que ver. Sim. Aí ela fala, eu sou uma pessoa que preciso atuar, ter outras vidas, ser outras pessoas, pensar de formas diferentes. Eu tenho a necessidade da multiplicação. Tipo, bem geminiana mesmo. Total. Em 1970, a ditadura já estava pegando muito forte. Os filmes estavam ainda mais marginalizados e eles começaram a ser vigiados. E aí eles decidiram ir para Londres, né? Aí nessa hora Helena fala que ela sentia muita falta do Brasil. Era onde ela queria estar. Era onde ela queria trabalhar, né? E ela fala que quando chegou o inverno, que o dia acabava, 3 horas da tarde, foi insuportável, assim. Aí eles foram pro Marrocos. Vida de exilado mesmo. Sim. Essa parte do filme é muito doida, assim, até um pouco confusa de entender. Eu acho que foi uma viagem de ácido que rolou ali, eu não sei exatamente o que aconteceu. Amo. Mas eles atravessaram o deserto em algum momento e ela fala que foi uma aventura e ela fala, escapamos vivos. Não sei o que rolou exatamente, ela não entra em detalhes no filme, mas eu acho que foi uma situação muito doida. Aí eles voltam para Salvador, onde eles vivem por um tempo uma vida particular muito rica. E aí tem umas imagens de arquivo aqui dela grávida e tal. É bem bonito. Eles têm 2 filhas nessa época, a mais velha, a Sinai, e a Jean. A Sinai é a diretora desse filme, inclusive. As duas Então foram a pra... Paloma é tipo um porão. Hã? É Paloma? A Paloma ficou com o Glauber, Mas né? ela é super temporão, né? São quantos anos de diferença? Você sabe? Mais ou menos. Tipo, Temporão 10... é o filho que é, muito mais novo do que os outros irmãos. Irmãos. Deve ser uns 10, pelo menos, eu acho. Não, eu queria só... pelo menos uns 10, né? Então São Sinai e Jean Sganzerla, né? Que são filhos do Rogério, e Paloma Rocha, porque é filha do Glauber. E interessante que ela sempre foi conhecida como Helena Inês. Nunca com o sobrenome de nenhum dos 2 maridos. Que é um nome maravilhoso, digamos, assim, não deixa a parte para nomes compostos. Eu amo nome composto. Você ama mesmo. Thaisa Rafaela. Sim. Aí, em 1976, o cinema tava em crise, né? O cinema brasileiro sempre tá em crise, mas deve ter sido uma crise pior naquele momento. E aí ela vendeu o apartamento dela pra fazer um filme. Aí ela até comenta, engraçado, né? É o filme do Rogério, mas ela não aparece como produtora executiva. Que, né, os produtores executivos é a galera que levanta o dinheiro, né, pro filme. E ela não aparece como produtora executiva desse filme. Então, mais uma vez, mulheres... Por motivos dela simplesmente dela ser uma mulher. Apagadas. Provavelmente, é aquela coisa, né, o que é seu é meu... Sei lá, provavelmente nem pensa... Ela provavelmente nem pensou nisso na época, né? Mas, enfim. Era só um crédito, saca? O que custava? Nada. Ego. Custava ego. Mas não sei se foi ego, se foi simplesmente eles não pensaram, porque... É uma parada que a gente até já conversou no programa, saca? Eu acho que tem um pensamento muito comum, assim, um pouco mais antigo,
em que quando duas pessoas são casadas, né, tem toda uma parada de como o capitalismo cresceu e como o casamento é uma parada sobre a propriedade privada, etc, e como a mulher, na verdade, passa, né, de posse do pai, a posse do marido, etc, e muitas vezes o cara vê o que ela faz como algo dele, né? Tipo, nem pensa em dar crédito, nem passa pela cabeça da pessoa, às vezes. Eu acho que esse não era o caso exatamente do Rogério. Eu acho que foi mais uma situação, tipo, sei lá, né? Eu acho que não foi uma forma muito usual de conseguir dinheiro pra fazer um filme também, de levantar fundos. Mas enfim, não quero especular demais, porque, como eu falei, o filme, ele não entra em muitos detalhes sobre cada questãozinha, né? Ela passa pelos assuntos. Enfim. Aí nessa época, ela começou uma jornada super introspectiva. Ela queria entender a vida. E aí ela fica meio inspirada por uma mantra daquele musical Hair. E entra numa jornada espiritual. Aí ela até, tipo, tem um novo nome nessa jornada. É Lila Van Devi Dazi. E ela vai pra Índia. Tem uma época que ela fica fazendo leitura de mão pra pagar a conta. Que ela trabalha como quiromante também e tal. E um tempo depois, um quiromante fala pra ela: você vai voltar ao cinema. Ela passou um longo tempo fazendo outras atividades, né? Mas depois ela volta a ser Helena Inês, de novo. E volta ao cinema. Isso já nos anos 2000. Ela passa bem rapidamente, assim, por essa parte da vida dela. Sobre que ela faz essa jornada, que ela começa... Ela não fala tanto sobre isso, embora esteja presente ao longo de todo o filme. Tipo, no começo a gente vê ela meio pintada, com umas coisas meio indígenas, às vezes, ou umas paradas meio indianas, meio de rena, assim. Ela parece ser uma pessoa meio tilelê, assim. Esotérica. É algo que aparece no discurso dela, mas que também aparece muito visualmente ao longo do filme mesmo. Em 2005, ela foi homenageada na Suíça, no Freiburg International Film Festival. Foi a primeira homenagem internacional que ela recebeu. Passaram vários filmes dela e ela ficou muito emocionada. Ela começou a fazer novas pesquisas sobre si mesma, assim. E depois dos 60 anos, ela diz que surgiu um forte interesse em começar a dirigir. E esse interesse também veio por uma forte indignação. Tipo, ela falou que tinha um container para pessoas sem teto, que foi criado por um artista que ela conhecia e tal. E iam demolir esse container, simplesmente porque moravam pessoas sem teto lá, tipo assim, não vamos deixar essas pessoas terem onde dormir, basicamente. E aí ela decidiu filmar essa situação, fazer um documentário. E aí foi o primeiro filme, né, que ela dirigiu. Na verdade, na época da Bel Air, que foi a produtora de filmes, que ela fez com o Júlio e com o Rogério, ela dirigiu um curta também. Mas aqui ela começa a dirigir de forma mais constante, assim. O Rogério monta esse filme dela e ele monta com muita pressa. Ele monta muito rápido. E aí ela pergunta pra ele, né, tipo, por que você tá montando esse filme com tanta pressa? E aí ele não respondeu, assim, ele fica, tipo, ela diz que ele olhou pra ela, não falou nada. E, tipo, pouquíssimo tempo depois ele faleceu. Então... Mas, e aí? Tipo, ela nunca soube? Ela diz que é como se tivesse sido uma intuição dele mesmo, sabe? Como se ele soubesse que ele não tinha muito tempo. Entendi. Ela fez questão de continuar o projeto em que ele estava trabalhando, que era uma continuação do primeiro filme que eles tinham feito juntos, A Volta do
o que ele fez, o que eles fizeram juntos foi o Bandido da Luz Vermelha, e esse era a volta do Bandido da Luz Vermelha. Então, ele tava trabalhando no roteiro, então ela dirigiu o filme que ele tinha escrito. E ela fala também, isso já é quase no final do filme, esse episódio não vai ser muito longo, gente, na verdade, já tá De boa. terminando. Ela fala que o que a fez querer fazer muitos filmes era falar sobre a mulher, sobre o feminicídio, sobre a questão indígena, a questão gay, a questão trans. Aí ela fala, nessa parte do filme, né, que é muito forte, ela fala que ela sofreu abuso sexual quando criança, quando jovem, depois de adulta. Que é tipo, a condição da mulher é ser abusada, basicamente. Ainda mais como uma mulher, né, bela, como uma atriz, enfim. E aí ela fala nesse final que o maior ato criativo é a construção da própria vida. E que o trabalho é descobrir a luz própria, que nós todos somos estrelas. E acaba o filme. Aí, basicamente, ela ainda está viva. Que bonito. Sim. Eu acho que a história dela é uma grande jornada dela se apropriar do próprio corpo e da própria história, né? Aqui ela contando a própria história dela. Ela se tornando diretora já, depois de ser atriz por tantos anos. Essa retomada, né? Tô pensando, né? Tipo, porque eu fiquei refletindo. Sim, por isso que o nome do filme é A Mulher da Luz Própria. E eu gostei muito da história dela, cara. Tipo, olha, essa parte da vida dela escolher, não, nem escolher, né? Tipo, a sociedade escolher pra ela entre filha e carreira. Isso é muito pesado, cara. Sim. Eu totalmente vou assistir o filme. Eu não sei se ele ainda tá disponível, porque agora eu acho que já passou o festival, mas se eu vi que ele tá... E ele é curtinho, ele tem 1h10. Inclusive foi curta também a história. E é isso, tipo, se eu tivesse tido acesso a uma biografia mesmo, seria interessante, né? Tipo, entrar mais nos detalhes, mas eu acho que é muito legal também ouvir as coisas pela perspectiva dela, né? Sim, eu acho que é melhor ainda, né? Dela e da Sim. Sim. Tipo, eu acho que, de certa forma, parece menos aprofundado do que outras pesquisas, mas ao mesmo tempo é uma visão mais direta dela, tipo, quase pelas palavras dela, assim. Dá pra argumentar que talvez seja mais por ter sido, tipo assim, pelo ponto de vista dela mesma. Sim. Cara, eu adorei ouvir sobre a história dela. Achei... Cara, não tenho o que achar, né? Tipo assim, uma história muito bonita e ela parece ser bem reflexiva a respeito do que... Sei lá, do que aconteceu com ela, né? Isso nem sempre é o caso. Tipo assim... Sim. Muito interessante. Ela tem uma visão muito crítica, né? Da própria vida, até. Uhum. Sim. Não crítica no sentido ruim, mas crítica de saber, tipo... Sim, ela não diferenciada. romantiza o fato de ela ter Exato. sido uma grande musa do cinema marginal. Porque, tipo... Eu acho que às vezes você pode cair nessa, né? Do tipo de quando você é uma mulher que foi muito bela e que foi muito celebrada pela sua beleza, você cair numa nostalgia e cair nesse mito que as outras pessoas contam sobre você ser essa musa. E ela não fica presa nisso nem um pouco. Ela fala, inclusive, que ela não se sentia musa, que isso... Que porra de ser musa, né? Eu ser musa, ser atriz foi o que fez eu perder minha filha. E outra, ela não foi só uma musa, né? Porque a ideia da musa é aquela que dá inspiração. Ela também criou, né? E ela também, tipo... E não é só porque você é uma atriz que você somente tá ali parada. Ela foi, tipo, uma... Como executiva? Eu fugi o nome. Realizadora. E, tipo, ela pagou por uma parada. Ela criou também. Então, ela não foi só musa. Produtora executiva. Isso, obrigada. Era esse o nome que eu tava tentando lembrar. Enfim, vamos pra seleção? Vamos. Bora. Eu posso dizer qual casa ela vai? Pode. Lufa-Lufa? Eu acho que eu concordo. Cara... Eu acho a parada Tilelê é bem Lufa-Lufa e essa coisa de
essa preocupação com os mais fracos e tal. E também você falou, tipo, muito do quanto que ela trabalhava, né? Tipo, ela não era só, tipo, um belo rostinho. Sim. Tem todo esse, tipo, e, tipo, essa questão dela ter se mantido fiel ao que ela acreditava e, tipo, ao que ela representava ali também, até quando ela teve que se exilar, sabe? Uhum. O que você acha, Bia? Cara, eu super... É engraçado porque eu não tava pensando em nada, assim, e eu super aceito o Lufa-Lufa, assim, eu acho que é isso aí, cara, acho que combina, tem tudo a ver. Combina, né? Sei lá, eu tive dificuldade em pensar em alguma coisa, assim, eu confesso, durante a história. Eu acho que eu acabei não pensando em nada, eu tava só curtindo a história. Eu acho ela muito corajosa também. Ela certamente é. Mas cara, eu acho que realmente toda essa parada E ela é muito inteligente, mas eu sinto que ela não analisa as coisas por uma perspectiva do intelectual, assim. Ela vai mais por um sentido da emoção. Não foi o forte, assim, na história dela, não foi isso o que me marcou, sabe? Uhum. Sim, porque, tipo, ela é muito inteligente, mas a forma como ela se expressa vem muito mais de um lugar da emoção do que da razão. Sim, concordo. Até uma parada bem passional. E aí essas duas coisas eu acho que eu associo mais a Lufa-Lufa e a Grifinória. E a Grifinória tem uma parada da imagem, né? E ela era muito bela, e ela tem uma época que teve uma boa época, assim, que ela tava loira. Então, claro, e ela era bem magra. Então, tipo, acho que ela tinha, assim, uma preocupação com o físico, embora ela não fale sobre isso ao longo do filme. Mas o fato de ela não falar sobre isso ao longo do filme, acho que também diz alguma coisa, Também diz, com né? certeza, Sim, né? Porque, às vezes ela só... Cara, isso... Mandei umas fotos dela pra vocês. Cara... Eu acho que vocês estão certas, assim, pra mim nossa, Lufa-Lufa. Essas fotos aqui estão lindas. Isso aqui ela já tinha tido as 3 filhas, eu vou mandar pra vocês. Ela era nessa muito última? magra. Nesse monte de 3x4? Não, é a que eu mandei agora. Meu Deus! Não, aqui ela realmente tá bem magrela. Cara, eu vou te falar que tem gente que é assim, entende? Tem gente que é magra assim eu vou falar assim... Magra de ruim. De ruim. Desculpa, magra de ruim. Desculpa qualquer coisa, mas... não sei se essa expressão por isso que eu escorrego. Já foi problematizada? Exatamente. Eu já tô aqui dando um disclaimer de eu sinto muito, mas eu acho que posso dizer. Sim. Cara, eu conheço gente que é magra, tipo assim, come o que eu como. Assim. É frustrante. Gente, mas assim, é muito, né? Tipo, ela parece até tipo, um pouco... Um corpo meio infantil, sabe? Tipo, de... Acho que ser muito magrinha, aquelas crianças muito magrinhas que é super hiperativa. Tem foto aqui dela na Wikipédia, quando ela era mais novinha, ela parece até quase adolescente, que ela tá com umas perninhas bem gracinhas, bem linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Cara, mas essa foto que você... Todas essas fotos que a gente tá falando estarão nos stories. Sim, mas eu tô obcecada com essa preto e branco, tipo, um monte de... É linda, né? Linda. Muito linda. Bem, sei lá, Ana Karina do cinema francês. Eu tava né? pensando na Twig, porque eu não conheço muitas coisas. Ai, sim. Tipo, ela é Twig. É uma mistura de Twig com Brigitte Bardot, porque é o cabelo da Brigitte Bardot. Pode crer. Sim. Mas eu pensei na Ana Karina. Ela não parece tanto em aparência, mas eu acho que ela tem uma parada do cool, sabe? Ela é muito descolada. Sim. Too cool for you. Ela não tava nas novelas da Globo, ela não tava nos filmes, sei lá, sabe? Ela era do cinema independente. Eu acho que isso que me levou a Twig, na verdade, que eu acho a Twig, tipo assim, acho ela super descolada. Uma fofura. Cara, eu sou obcecada pelo cabelo dela. Eu quero... Um dia eu vou cortar esse cabelo. E vou ficar extremamente frustrada. Porque, né? Porque aquele maxilar da Twig, ele é especial. Não, eu gosto do olhão dela, que ela tem um olhão. Você tem esse olhão, Thaísa? Eu não tenho, Eu tenho esse olhão, tipo, eu não vou negar, olhinho. Mas... Eu tenho olhinhos. Beady little eyes.
Gente, o que vocês estão pensando? A gente, tipo assim, escutem a gente reagir a várias fotos que a Glenn está mandando pra gente. Rafa, Ó, eu vou corta isso, mandar o pôster do filme, porque é tão... tem uma foto linda dela também. Aqui ela já tá Nossa, que linda. Eu amei essa maquiagem, tipo, preta no queixo, assim, tá maravilhosa. Que é tipo como se ela tivesse comido um homem e tivesse sangrando. Mas é um sangue muito certinho, né? Tá mais pra, tipo, Sim. sei lá, tatuagem Maori. Aqui a gente reagindo a foto até agora. tipo assim. Gente, enfim. Obrigada por escutarem até aqui. Porque hoje foi, tipo, um episódio só de abas. Muitas abas. Tipo, meu Deus, desculpa por isso. Rafa, por favor, corta metade do que a gente falou. Dá pra tirar a gente reagindo às fotos. Tipo, Essas divagações. Mas, enfim, Então, ufa, né? A gente tá de acordo. Ufa, todo mundo de acordo. Todo mundo de acordo. E nós estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Café Seletor. E no Instagram, normalmente, eu coloco nos stories as fotos das pessoas sobre o que a gente falou. Então, essas coisas a gente ficou reagindo sem você entender nada, você vai ver lá. Sim. Então, escuta já com stories abertos. E daí Já você com pode stories reagir aberto, com a gente. Exato. Aí você vai mandando a sua resposta, assim, é verdade, realmente. Uau. E aí, é isso. Mal feito? Feito!